Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Eu aqui, você aí na sua casa. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais essa reunião dos membros do corpo de Cristo. Graça e paz. Agradecendo a todos os inscritos, agradecendo aí e pedindo que você se inscreva aí no canal, dê o like nas mensagens, compartilha, para que outras pessoas venham ter o entendimento da graça de Deus, ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. Sejam todos bem-vindos. Então, abençoado, hoje nós vamos trazer mais uma mensagem aqui. Vamos deixar de lado um pouco aí o mentiroso Bruno e depois a gente dá continuidade às nossas refutações com relação à loucura dele. E hoje nós trazemos uma mensagem aqui, principalmente para aquelas pessoas que ainda se encontram com o véu da religião, daquelas pessoas que ainda se encontram querendo buscar a Deus, querendo dar a Deus, querendo buscar a Deus através da mentira do cão guloso chamado pastor, e se tornando escravo de homens e adorando a criatura no lugar do Criador, e que só tem uma maneira de você levar o entendimento para salvar essas pessoas da mente, para salvar essas pessoas do cão guloso, para salvar essas pessoas dos homens que não querem engrandecer o nome de Deus, não querem pregar a verdade de Deus e querem transformar a verdade de Deus em mentira por torpe e ganância, e que estão aí se banqueteando aí em seus luxuosos hotéis, em sua churrascaria de primeira classe, e investindo dinheiro tomado das pessoas através da pregação de dízimo, através de campanha, através de engano, através de roubo. E que abençoado a pregação da graça de Deus em Cristo e da Bíblia inteira não é para salvar para a vida eterna, porque pela vida eterna, para a vida eterna, nós já temos a vida eterna, nós já nascemos com a vida eterna. E é para salvar o que, Lira? Do engano, abençoado. Salvar da mente, da metanoia, do engano dos cãezinhos de saia, o engano daquele cãozinho que está lá em Roma, cheio de ouro por todo lado, entende, abençoado? E não é bilionário, é mais do que bilionário. Com o quê? Com roubo, com o dinheiro das pessoas, pregando em nome de Deus. O ladrão, né? O ladrão, o assaltante, né? Ele ganha dinheiro apontando uma arma para você. O pastor, o padre, o bispo, esses cães que estão aí fora, eles te roubam com a Bíblia, abençoado. O canhão deles é a Bíblia, pregando mentira, pregando engano, te mantendo cativo dentro da sinagoga deles, da qual eles chamam de igreja, e que vocês sabem que são empresa com CNPJ e tudo. E que, infelizmente, as pessoas são muito fáceis de ser manipuladas. As pessoas não têm entendimento e as pessoas querem novidade, né? Esse cãozinho aí, chamado Bruno, ele se tornou rebelde com relação a Deus, e ele está pegando a Bíblia e está transformando capítulos e versículos em entendimento dele, do qual ele não mostra nada. Ele pega um capítulo, 2 versículos,
no máximo 3, e aí ele vai acabando com Deus, ele vai acabando com Cristo, ele vai acabando com a nova aliança. Ele diz que lá em Hebreus 13:20, pelo sangue da eterna aliança, ele diz que é uma força de expressão, e assim sucessivamente. E que infelizmente as pessoas sem entendimento, porque não têm entendimento e querem novidade, não novidade de vida, eles abraçam a novidade dos enganos, a novidade das mentiras, dos mentirosos, dos filósofos, aquelas pessoas que querem aparecer. Entende, abençoado? Então, essa pregação dessa eterna aliança, dessa eterna graça, desse eterno Deus, que ele diz que não existe mais também, é eterna, abençoado. E é a única maneira de acontecer o que aconteceu com todos nós que estamos hoje aqui. E o que foi que aconteceu? Todos nós fomos do sistema religioso. Inclusive esses cães aí, filósofos, que estão aí inventando coisa e querendo fazer valer somente o entendimento dele. O resto, todo mundo está errado. Inclusive a Bíblia. Entende, abençoado? E que você precisa pensar. Você tem a mente de Cristo, abençoado, para você sair do engano. Não adianta você sair da igreja evangélica, sair do sistema religioso, sair do sistema evangélico e católico, sair das religiões e cair nessa mentalidade, na mentalidade do cara que não mostra com clareza, não mostra com certeza aquilo que a Bíblia não mostra com clareza. Porque os versículos que esse cara pega não tem nada a ver com o entendimento dele. Nada. A última pregação dele aqui é dizendo que a novo céu e nova terra não era a nova aliança. E que é a pátria. A pátria já existe antes de tudo, o cãozinho. A pátria, a obra de Deus já existe desde antes de tudo. Depois daquele espírito que pairava sobre o vazio das águas, ele já estava lá, já existia. Então, novo céu e nova terra, do qual ele se refere, ele está se referindo à nova aliança, sim. Ele está se referindo à graça de Deus em Cristo. Não está falando nada de pátria. Que depois eu vou ler para vocês aqui, do qual ele lê e dá o entendimento dele, né? E que Apocalipse 21, 1 e 2 está se referindo à igreja de Cristo, está se referindo às 7 igrejas da Ásia. Não tem nada a ver com o que esse cãozinho aí está falando. Então, abençoado, vamos continuar, vamos iniciar aqui a nossa pregação, da qual tem como tema nós já temos a vida eterna. E eu vou abrir aqui e vou te explicar, tá? O antes e o depois. Quem não tinha a vida eterna e quem passou a ter a vida eterna, e que nós sempre tivemos a vida eterna. Nós quem? Os filhos de Deus. Então, inicialmente aqui eu vou ler para vocês, o tempo corre rápido, já foi embora 10 minutos. Olha, Marcos 16:15. Aqui, lembrando para vocês que isso daqui é depois da ressurreição. Entende? E que é importante você ter o entendimento para que você tenha paz na tua vida, abençoado. E você deixe de ter medo do diabo, do satanás, do demônio, do inferno, do gafanhoto, que ele diz que é o devorador. Entende? E você, com o entendimento, essa tua mente é salva do engano e você vai reinar em vida, em perfeita vitória, tendo paz, abençoado, tendo paz. O crente não tem paz, abençoado. O católico não tem paz.
O evangélico, ele tem medo até da sombra dele. Ele está esperando tudo, quando ele já tem tudo. Por quê? Por causa do engano. Entende, abençoado? Por causa desse ladrão chamado pastor. Porque ele só prega por topo e ganância. Entende? E ele vai dando um jeitinho de chamar Deus de mentiroso e aí aplicar tudo em ti, aquilo que tu já tem, abençoado. E que nunca foi para você. A primeira aliança, abençoado. A primeira aliança. Olha, Marcos 16:15, falando aqui do batismo. Que não é o teu batismo, tá? Nós nunca precisamos ser batizado. Batismo em água. Como eu já falei para vocês, o batismo de João Batista era um batismo transitório e um batismo para Jesus de Nazaré, que ele estava cumprindo a lei e que era um batismo profético. Que lá em Levítico dizia que o cordeiro tinha que ser lavado até as entranhas. Esse é o significado do batismo de Jesus de Nazaré. Ele era o cordeiro, então João Batista pegou ele e lavou. Só, abençoado. Somente isso. Olha, Marcos 16:15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deixa eu te explicar. Não sei se vai dar tempo terminar, que o tempo passa rápido. Porque o teu pastor, ele disse, olha, tá vendo? Tá escrito. Então, ele diz o que para você? Que você tem que, isso daqui é para você. E aí ele manda as pessoas para a África, eles mandam pessoas para vários outros países, dizendo que é para pregar o evangelho por todo o mundo. Aí ele pega esse mundo, né, e traz para o dia de hoje. Abençoado, esse mundo do qual ele está se referindo é o mundo lá deles. É o mundo Aion, é o período de tempo da lei. Aquele mundo ali, a cidade circunvizinha, Israel, Roma. Esse era o mundo, que é o mundo Aion. É um período de um tempo, que foi o tempo dele, de Jesus de Nazaré. O tempo da primeira aliança, o tempo da lei de Moisés, que não tem nada a ver para os dias de hoje, abençoado, e que nunca foi para você. Jesus de Nazaré diz lá em Mateus 10:5, não tomei rumos ao gentil. Que gentil? O gentil que existiu naquela geração. Nós nunca fomos gentil. Nós não somos gentil. Nós somos a Israel de Deus. Entende? Nós somos a Nova Jerusalém. A igreja dele, de Cristo, o seu corpo, a Israel celestial. É isso que nós somos. Não existe judeu mais. Não existe gentil. Não existe... Deus não vê mais ninguém como estrangeiro, abençoado. Porque ele só vê espiritualmente a Israel celestial, que está lá em Jeremias 31 até o 40, que ele só lê Jeremias 31, dizendo que essa nova aliança só foi para eles lá, só para os judeus, esse maluquinho. Então, olha, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse evangelho que deveria ser pregado a toda criatura se refere o evangelho do reino, que para eles lá estava próximo, e que se refere à primeira aliança, a lei de Moisés. Entende, abençoado? E que tudo era sombra. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver para nós hoje. E nunca teve. Então, no 16, ele diz, olha, quem crê e for batizado, eu estou mostrando o engano do teu pastor. O que ele faz com você. Que é para você ter esse entendimento. Para ser salvo da mente.
Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Olha, o teu pastor, né, ele pega isso e traz para os dias de hoje. E ele diz para você, na tua macumba chamada igreja, olha, vocês têm que se batizar. E vocês têm que crer. Porque se você não crê, você não é salvo. E qual é a salvação que esse cão guloso prega? A vida eterna. E com isso, você faz tudo aquilo que ele manda, sendo enganado, sem entendimento. Então, qual é o batismo do qual Jesus está falando? Primeiro, o único batismo é o do Espírito Santo. Isso daqui tudo era sombra. Era um batismo transitório. Então, quem crê e ser batizado será salvo, né? Isso daqui só podemos entender, né, que isso se refere aos ritmos deles lá, dos discípulos, do qual eles já vinham fazendo. Porque o batismo único foi no Espírito Santo. E quem é que pode crer? Só os eleitos, só os filhos. Não é pelo batismo que você crê. Isso não é uma condição de você ser salvo, abençoado, para a vida eterna. A salvação você já tem desde antes da fundação do mundo. Nós hoje já temos essa salvação desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque nós já nascemos salvos. Entende, abençoado? Então, ele disse, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, só existe essa condição de você ter entendimento disso daqui, que primeiro, essa salvação não é para a vida eterna. E porque, para quê, Lira? Para que é que eles pregavam essa salvação? Para quem ia crer. E quem não crê seria condenado. O juízo. O juízo, abençoado. O juízo do qual ele falou lá em Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração. E que eles, nesse tempo aqui, eles estavam aguardando a passar por esse juízo. E esse juízo era para quê? Exatamente para a salvação deles, para a salvação eterna deles, que eles estavam antes e que estavam aguardando. E nós somos depois, já nascemos com a vida eterna, já nascemos salvos, já nascemos imortais. Entende, abençoado? Aonde? No Espírito. Tudo de Deus se relaciona, abençoado, no Espírito. Não tem nada a ver com o que teu pastor prega. Como eu já disse ontem, vou falar de novo, nós não somos uma carne em busca de experiências espirituais. Não. Com relação a Deus, nós somos um espírito revestido de carne em busca de experiências humanas. Nós não precisamos de experiências espirituais, porque nós já somos espirituais. Nós já somos de lá, da pátria. Nós já viemos de lá. Estamos aqui participando de carne e sangue. Que o teu pastor prega é o contrário. Ele diz que tu tem que buscar Deus, tu tem que aceitar Deus, tu tem que dar o dízimo, tu tem que fazer campanha, tu tem que se batizar, tu tem que fazer a macumba da Santa Ceia, tu tem que ir e não faltar nem um tumulto dele. Você tem que subir monte e descer monte. E que tudo isso é um engano, abençoado.
Tudo isso é um engano. A graça de Deus te mostra que você já tem tudo, e que Deus ele já está em você. E não é para você buscar Deus, abençoado. Não tem como você buscar Deus. Entende? Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo, e isto não vem de vós. Aliás, pela graça sois salvo mediante a fé, e isto, a fé, a salvação, tudo não vem de vós, para que ninguém se glorie. Deus, ele não dá glória para homem, abençoado. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso é que ele já fez todas as coisas. E é para você crer, para se libertar do teu ladrão, chamado pastor. Entendeu, abençoado? Então, essa salvação aqui, do qual ele está falando aqui em Marcos 16, é a salvação da condenação, né, do qual eles estavam aguardando, que era o juízo, a grande tribulação, do qual todos eles iam passar. Então, continuando aqui, ó. Então, te explicando melhor, né? Nós somos imortais no espírito. Porque você pode me perguntar, Lira, nós somos imortais, né? Porque o teu pastor diz que tu é que é imortal, você é que vai ser ressuscitado e vai com esse corpo, e lá tu vai se encontrar com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, dizendo que tu tá no cemitério, tu tá dormindo. Defunto não dorme, abençoado. Defunto não dorme. Se dormisse, eu já teria acordado meu pai. Isso é loucura. Isso é loucura. Igual a do Bruno. Então você pode me perguntar, por que nós somos imortais? Nós somos imortais no espírito, abençoado. Porque nós somos depois da morte tragada, depois da morte vencida. Então, nós já nascemos imortais. Quem estava aguardando era eles, aqueles antes do ano 70. Eles estavam aguardando a imortalidade do Espírito. Nós não. Nós somos depois, já nascemos imortais. Então nós somos imortais no Espírito, já nascemos. Entende? Todos nós, os eleitos de Deus, nós não veremos mais a morte espiritual, do qual eles lá estavam mortos, porque estavam antes, e estavam aguardando. Eu vou ler para você aqui, lendo para você aí, principalmente os evangélicos, né, te mostrando o que é uma ignorância, da qual te leva a você servir de palhaço, servir de babaca, servir de escravo para aqueles preguiçosos que não querem trabalhar e que te rouba pela tua ignorância, pela tua falta de entendimento, pela a sua falta de salvação da mente, da metanoia. E quem é que faz isso? Os pastores, o chamado bispo, a chamada bispa. Entende? Esses cachorros que estão aí fora, pegando, se aproveitando da ignorância do povo e roubando ele descaradamente. E que o que eles deveriam pregar era o entendimento da palavra de Deus, para que as pessoas vivem em paz, vivem em tranquilidade. Mas não, eles pregam engano, pregam mentira, igual o Bruno Mac. Entendeu, abençoado? Olha, Romanos, Paulo falando aqui aos romanos, os judeus, aqueles que ainda estavam sem entendimento, e que Paulo pregou lá em Roma, olha, Romanos 10, 1-4. Porque eles lá, né, alguma parte deles lá, dos judeus, eles ignoraram
rejeitaram a justiça de Deus, que é exatamente o que acontece hoje com praticamente o mundo inteiro, através da religião. Eles rejeitam a justiça de Deus, do qual já foi consumado, e querem fazer a sua própria justiça. Querem viver através das suas obras para se chegar a Deus, quando Deus já está nele. Isso é ignorância. Isso é falta de entendimento. E para que pregar a graça? Que o mentiroso diz que acabou. A graça que é eterna, a nova aliança que é eterna, é para ser pregada sempre, sempre e sempre, por mim e pelos que virão. Para quê? Para salvar as pessoas do engano. Que hoje 90% das pessoas ainda estão no engano, estão com a ignorância na metanoia, no entendimento, e que todos esses homens, todos esses cães gulosos de todas as religiões, estão tudo milionário, abençoado. Tudo milionário, roubando o povo, descaradamente, pregando aquilo que aprisiona as pessoas, e que as pessoas sem entendimento. E deixa eu falar uma coisa também, a condição da vida eterna. Todo e qualquer filho de Deus, eleito por ele desde antes da fundação do mundo, que são os espíritos, e que estão aqui nessa pátria e em outras pátrias terrenas, participando de carne e de sangue, e que ao fim dessa participação, o que é pó volta para lá, e o que é espírito volta para de onde veio, para a pátria. Entende, abençoado? Que o cãozinho aí diz que já está na pátria, com esse bigode dele, com essa roupa dele, com essa calça. Ele e o Messias, os dois louquinhos. Então, o que eu quero dizer? Que você mesmo na religião, né, se você é um eleito de Deus, você já tem a vida eterna, mas você não tem o entendimento. Você não tem o entendimento. Você pode passar a tua vida inteira, como passou a minha irmã, se dizendo pastora, e comprando piscina, e comprando casas, e comprando carro, e ela sabe que o dinheiro dela não dava para comprar essas coisas, mas ela falava com Deus até pelo zap. Morreu dessa maneira. Uma vez eu falei para ela que não existe a palavra Santa Ceia na Bíblia, e que ela passou meio dia procurando essa palavra Santa Ceia na Bíblia, porque eu disse para ela que se ela achasse, eu ia dar todos os meus bens para a igreja dela. E ela passou meio dia procurando e não achou, porque não existe. E depois ela disse para mim, eu não encontrei não, eu encontrei a ceia do Senhor. E eu falei para ela, a ceia é um jantar. A ceia foi um jantar. O que Jesus fez na noite que foi traído foi a Páscoa, e foi a última. Que todo ano se faz aí a Páscoa, para vender peixe, para vender chocolate. Ou seja, se usa o nome de Deus para tudo, abençoado. Para tudo, menos para dar entendimento para as pessoas, para que elas sejam salvas da mente, do engano, da metanoia, e deixem de ser roubadas. Entendeu, abençoado? Então, Paulo falou lá para os romanos, falando dos irmãos dele, dos judeus. E ele diz assim, olha, Romanos 10:1, que eles, os irmãos de Paulo, estavam igual hoje os brasileiros, a maioria. Entende? Dando dinheiro para o ladrão, né? Fazendo toda essa macumba que tem nesse sistema aí evangélico, e dizendo glória a Deus. Não tem nada com Deus, abençoado. Não tem nada com Deus. Nada.
Ele não habita aí, ele não está aí, abençoado. Ele está em tu, abençoado. Que o pastor manda você buscar ele. Acorda! Então Paulo disse lá, ó, irmãos, falando com os romanos, não comigo, não contigo. Mas não é por causa da macumba do Bruno Mac, é porque nós não existia. Simplesmente por isso. E porque nós não somos gentil. Nós nunca fomos gentil. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Deles quem? Os judeus. Que viviam sem entendimento. Que não aceitaram a justiça de Deus. Igual os crentes, igual os evangélicos, igual os católicos. Eles querem fazer aquilo que já tem. Eles querem buscar aquilo que eles já têm. Não aceitam. Eles não aceitam a consumação de todas as coisas. Não aceitam o tetelestai. Não aceita. Nem amarrado pelos olhos. Entendeu, abençoado? Então, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Salvação não é por súplica, Paulo. Salvação não é por súplica. E qual é a salvação do qual Paulo está se referindo? Da mente, da metanoia, do engano da lei. Entende, abençoado? Das sombras. É isso. Que é exatamente o que o sistema evangélico prega. Me engano, mentira. E ele continua e diz, olha, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. É o que eu acabei de explicar para você. Você tem zelo por Deus, você vai na onda do teu pastor, achando que é verdade, e aí você quer ser fiel a Deus, em todas as coisas que esse teu ladrão prega. Só que o que ele prega é mentira, é engano. Você ser fiel a Deus, né? Não é você querer fazer nada. Não é querer ajudar a Deus. Que Deus não divide a glória dele com ninguém. É você crer na justiça dele, do qual ele consumou na cruz. Entende, abençoado? E que espiritualmente tudo foi consumado. Entende, abençoado? É isso. E aí sim você vai ser fiel a Deus. Quando você tem o entendimento que você tem que adorar a Deus somente em espírito e verdade, e que você tem que viver nessa terra, o homem está ordenado a morrer somente uma vez. E você tem que viver aqui nessa terra, dando glória a Deus, tendo o entendimento que você já tem tudo, que você já tem a vida eterna, e é para tu viver essa vida aqui carnal, respeitando, né? Respeitando aquilo que você pode e o que você não pode, e você viver uma liberdade em Cristo, não com libertinagem, abençoado. Entende? E você sair com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, do qual esse ladrão proíbe tudo, e que separa as famílias, e que separa filhos, separa marido, separa mulher. Por quê? Porque um tem um entendimento, está desigrejado. Se um tem um entendimento, tem o diabo, tem o satanás, tem o inferno. E aí vira um inferno a tua vida, que é o inferno dele. Entendeu? Não é o inferno da Bíblia. O inferno da Bíblia é sepultura. Esse inferno que o teu pastor te ameaça, né? É a igreja dele, essa pregação dele. Isso é um inferno, isso é uma loucura. Isso é uma mentira. Então Paulo diz, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, não tem entendimento. A mente não está salva do engano. E que nós temos que pregar, do qual esse enganador aí diz que não existe graça. Entende esse mentiroso, Bruno? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. O evangélico, ele desconhece a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus que vocês precisam conhecer? É que ele já fez tudo. Entende, abençoado? É que quando tu nasceu, tu já nasceu com tudo. Tudo que tu imaginar em Deus, tu já tem. Não é para tu buscar.
Não é para tu dar um jeitinho. Não é para tu dar. Não é para tu tá adorando a homem. É para tu adorar a Deus em espírito e verdade. Crendo na justiça dele, que já está na tua vida, abençoado. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus. Então, o evangélico, né, sem entendimento, ele não aceita a justiça de Deus. E ele estabelece a sua própria justiça. Porque eu tenho que jejuar, porque eu tenho que fazer, eu tenho que dar o dízimo, porque eu tenho que comer pão, eu tenho que comer suco. Porque eu. Porque não tem entendimento. Deus não divide a glória com ninguém. Como é que tu tá falando? Porque eu prego muito, porque eu sou canela de fogo, porque eu sou uma tocha de fogo. Ah, abençoado, acorda, cai desse cavalo. Você tem que crer e aceitar a justiça de Deus. Tetelestai, está consumado. Do grego não há mais nada a fazer. Acorda! Então, olha, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse Bruno Mac aí, né? Esse mentiroso, ele diz que a aliança, a nova aliança, não é eterna. Não é eterna, mas só que ele não mostra o capítulo nem o versículo. E nós mostramos o capítulo e o versículo, né? E que ele diz que é uma força de expressão. E que você não pode falar com certeza aquilo que a Bíblia não mostra com clareza. Tu tem que mostrar, mentiroso, que tu não mostra nada, só dá o teu entendimento. Então aqui em Romanos 10:4, Paulo está dizendo que o fim da lei, o fim da primeira aliança, foi Cristo. Paulo está dizendo e está escrito aqui. E eu posso mostrar, eu posso pregar com certeza? Posso, porque eu estou mostrando. E você, mentiroso, não pode. Porque não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo que a nova aliança acabou e que foi instituída uma terceira para substituir a aliança eterna. Você pode mostrar para mim, mentiroso, onde é que está escrito? Não pode, que não tem. Entendeu? Por isso que eu chamo você de mentiroso. Sempre. Então, olha, Tito 1:2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Paulo fala a Tito assim, ó: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir. Rapaz, eu não quero falar, mas sabe, a língua vai coçando. Porque o que o Bruno Mac está fazendo, mais o Messias, é chamando Deus de mentiroso. Entende? Dizendo que a nova aliança acabou, que não existe Deus, que nós não fomos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo, que todo mundo tem o Espírito e que todo mundo vai voltar para a pátria, todo mundo. Ô, abençoado, como tu é mentiroso, abençoado. Então, olha, Paulo falando aqui com Tito, ele diz, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu, olha, antes dos tempos eternos. Então, eles lá, né, que passaram pelaquela geração, né, pelaquele mundo aion, pelaquele período de tempo, né, da lei, né, da primeira aliança, então eles estavam antes da justiça de Deus ser eternizada, ser cumprida. Então, eles que viveram naquela geração do ano 70 para trás, eles estavam sem a vida eterna e que estavam aguardando.
E por que que nós temos a vida eterna? Porque nós não passamos por essa transição. E quando nós nascemos, já nascemos com a vida eterna. Que essa vida eterna foi prometido para eles lá antes da fundação do mundo. Entende? Para quem? Para os espíritos abençoados. Para os espíritos. Nós não temos vida eterna. Esse pó volta para a terra. E o espírito volta para Deus depois de participar de carne e sangue. Que o mentiroso já está lá. Então, é explicado isso, né? Eles lá estavam aguardando a vida eterna. E continuando aqui, ó. Eles aqui ainda estavam na esperança. Eles estavam ainda na esperança. Nós não estamos mais em esperança. Nós já somos depois do acontecido. Nós não temos esperança, nós temos a certeza de tudo. Que nós já temos tudo. Entendeu, abençoado? E por que que nós não tivemos a esperança? Não é por causa da macumba do Bruno. É porque nós não existia. Nós não passamos por essa transição. Nós quem? O Lira, abençoado. O Lira. Segundo Timóteo 2,9. Olha. Pelo qual estou sofrendo até algemas. É isso aqui mesmo? Deixa eu ver. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Vamos ver aqui, Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo 2,9. Excedente se travendo. Romanos 6,23. Romanos. Deixa eu ver aqui. Romanos 6,23. Vou pular aqui. Eu acho que eu anotei errado, mas que também o tempo já está passando. Romanos 6,23. Então nós estamos falando aqui sobre a vida eterna, né? Do qual nós já nascemos com a vida eterna. E que, explicando que eles lá ainda aguardavam, porque eles estavam antes da morte ser tragada. Então, eles ainda estavam mortos espiritualmente. E que nós nunca estivemos mortos. Porque quando nós nascemos, a morte já tinha sido vencida. Então, nós já nascemos com a vida eterna. Olha, porque o salário do pecado é a morte. Mas, então Paulo está falando aos romanos, né, lá, né, e falando da morte, e essa morte do qual Paulo está se referindo é a morte espiritual, claro. Então ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha, o salário do pecado, né? Paulo está falando aqui, que o salário do pecado era a morte. E quem foi que veio pagar esse salário do pecado para ele lá? Jesus. Entende, abençoado? Então, eles lá, eles estavam mortos
espiritualmente eles estavam aguardando a vida eterna, porque estavam antes. Então, ele diz que o preço do pecado é a morte, e que esse preço desse pecado, alguém tinha que pagar por eles, porque eles era impossível dele pagar, e que Deus ele já predestinou tudo isso antes da fundação do mundo, quando em todas as suas obras, do qual ele consumou no sétimo dia. Tudo isso já foi determinado antes dos tempos eternos. Então, eles lá, né, eles estavam mortos espiritualmente. Estavam mortos pelo pecado. E que esse pecado, esse preço do pecado, alguém tinha que pagar. Como foi impossível eles pagar, então Deus enviou o seu filho para que ele, né, pagasse esse preço do pecado por eles, através da sua morte. E não foi para nós, tá? Não pela macumba do Bruno, é porque nós não existia. Simplesmente por isso. Então, ele pré-ordenou a salvação para eles lá. Ele pré-ordenou desde os tempos eternos. E que aqui estava se consumando, estava em andamento. Entende? Então, eles lá, né? Eles lá, como eles estavam antes da consumação de todas as coisas, né? Então, Deus pré-ordenou a salvação deles da condição de mortos. Entende? Eles lá, quem nasceu do ano 70 para trás, eles nasceram em condição da morte. Que morte? A morte espiritual. Entende, abençoado? Nós não passamos por nada disso. Nós já nascemos, nós não conhecemos, nem vamos conhecer a morte. A morte espiritual. Nós já estamos, nós já temos, aliás, nós já temos a vida eterna. Nós não morremos mais e nem dormimos. Quando a nossa participação de carne e sangue aqui se findar, esse homem terreno que é do pó volta para lá, e esse espírito que é eterno volta na condição de eterno. Entende? Todos os eleitos, todos os filhos de Deus, que não são todos, tá? Que o mentiroso diz que são todos. São muitas coisas, né? Deixa eu ver aqui, 48 minutos. Você lê aí na sua casa, João 10, 27 e 28, né? Do qual ele promete para eles lá. Eu vou ler aqui bem ligeiro, né? Porque, abençoado, o tempo corre muito rápido. Olha, João 10, 27 e 28, olha. Ele disse aos judeus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, ele está falando aqui no Antigo Pacto, então está se referindo ainda à ovelha, do qual ele era o verdadeiro pastor. Então, isso daqui não tem nada a ver conosco. Nós já somos depois de todas as coisas consumadas. Então, você vê que aqui ele fala: as minhas ovelhas, os meus eleitos, os meus filhos, os meus espíritos revertidos de carne, somente eles ouvem a minha voz. E o joio, o filho da perdição, do qual o Bruno diz que todo mundo tem um espírito que volta para Deus, eles não ouvem a voz de Deus, porque eles são descendência de Caim, são descendentes
de Adão, são filhos da perdição, entende, abençoado? E que não tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então ele diz, ele promete para eles lá, ó, no 28, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Se referindo o quê? Aos filhos, aos espíritos, e não à carne. Então, olha, se nós já nascemos imortais e nós já nascemos salvos, existiram dois tipos de salvação, né? É a salvação direta, né? Onde nós já somos salvos, onde nós já temos a vida eterna e onde nós já estamos ressuscitados. Então, espiritualmente, né? Como nós somos depois de tudo feito, nós já nascemos com tudo, diretamente. E para eles lá, indiretamente, eles nasceram na condição de mortos. Entende? De mortos espiritualmente. De mortos espiritualmente. Eu vou ler para você aqui bem rápido, ó. 1 de Coríntios 15, 23. Vou ler aqui, deixa eu ver aqui bem lá rápido. Nós já estamos aí com 51 minutos. 1 de Coríntios 15, 23. Paulo não falando comigo, não falando contigo, mas falando com a igreja lá dos Coríntios que ainda estavam com a mente cauterizada, ainda não tinham entendimento e que havia uma confusão inteira lá com relação à ressuscitação. Então Paulo, levando o entendimento dele, Paulo fala assim, ó, 1 de Coríntios 15, 23. Cada um, porém, explicando para ele lá sobre a ressuscitação do qual eles estavam aguardando. Nós não aguardamos, nós já estamos ressuscitados. Nós já somos uma nova criatura. Nós já estamos em Cristo. Entende? Ele já está em nós. Entende? E eles lá estavam antes do ano 70. Entende? Então, então eles estavam passando por aquela condição, né, ainda da ressuscitação. Então Paulo explica para ele, olha, cada um, porém, por sua ordem, né, falando da ressuscitação, que eu não vou ler tudo, você lê aí na sua casa. Cada um, porém, por sua própria ordem. Aí, Cristo, né, do qual ressuscitou primeiro, que é as primícias, depois os que são de Cristo. Você está vendo, né, que a Bíblia fala com clareza que não é todo mundo, cara. E aí esse mentiroso querendo dar entendimento dele, querendo aparecer, diz que é todo mundo. Não é todo mundo, ô canela de fogo, não é todo mundo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Quem são os de Cristo? Só os eleitos, os escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, que ele também acabou. Então, no 24, eu vou ler aqui. E então virá o fim. O fim de quê? O fim de quê? O fim daquele aion, o fim daquele mundo, o fim da primeira aliança. E de fato e de verdade, né? Como é que fala, meu Deus? O estabelecimento de fato e de verdade e para sempre da nova aliança. Esse é o fim do qual Paulo se refere aqui em 1 de Coríntios 15, 24. E então virá o fim
quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Então, quando ele viesse, né, que ele não veio visível para tu ver, não. A vinda de Jesus era o cumprimento da primeira aliança. Era o cumprimento daquele mundo, daquele mundo aion, daquele período de tempo, da lei de Moisés. Mateus 24, 34. E Daniel 9, 24. É isso o fim que veio. Que ele aí diz que foi o fim da nova aliança, esse maluco. Onde é que está escrito isso aqui? Não está escrito isso. Aqui está dizendo que na vinda dele, né, haveria a ressuscitação primeiro, que a ressuscitação se daria primeiro dele, depois os que são de Cristo. E depois Paulo explica. Primeiro os que dormem, os que já tinham morrido, e depois nós, os que ficarmos vivos. Então, essa ressuscitação, essa glorificação dos corpos foi dada a todos, os que estavam vivos e os que estavam mortos. E os que continuaram vivos, eles se permaneceram na condição que nós temos hoje, a vida eterna, ressuscitado. Por quê? Porque eles passaram pelo acontecimento e continuaram vivendo. E nós, quando nascemos, já nascemos com tudo abençoado. A justiça de Deus, a obra de Deus foi consumada. Tudo feito, abençoado. Espiritualmente e lá naquela geração. Então, deixa eu vou parar aqui, né? E vou ler para tu para terminar, 57 minutos. Vou ler bem rapidinho aqui, tá? Então, isso aqui é antes do ano 70. E quando chegou o ano 70, né? Eles lá foram transformados. Foram ressuscitados. Os que dormiam foram ressuscitados, os que viviam foram transformados. O seu corpo, que corpo espiritual. Então passaram da condição de morto para a condição de vida eterna. 1 de Coríntios 15, 52, vou ler bem rápido aqui, tá? 1 de Coríntios, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 1 de Coríntios 52, tem mais 2 minutos. 52, aí ele diz, olha, no momento, no abrir e fechar de olhos. Então isso daqui, né, o cão guloso, ele prega isso todo pro dia de hoje. E as pessoas entendem isso daqui, né? Então ele está dizendo o que tinha que acontecer lá. Ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível. Então, olha, preste atenção, os mortos, aqueles que morreram, o pó voltou ao pó. Que o pó é o nosso homem terreno. O nosso homem corruptível é pó, se refere à terra. Então, o pó voltou a pó, o espírito ficou preso no ágio, na sepultura, porque estava aguardando. Então, ele ainda estava na condição de morto. Aquele espírito estava na condição de morto. Que Paulo falou, o nosso corpo de humilhação. Então, ele diz, olha, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, isso não tem nada a ver conosco, tá? Paulo está falando aos coríntios. Mas não é por causa da macumba do Bruno, é porque nós não existia. Nós não passamos por essa transição. Entende? O Brasil foi descoberto em 1500. Esse acontecimento aqui
foi para as pessoas que existiam do ano 70 para trás. Entendeu, abençoado? E que foi para os mortos e para o vivo, porque eles estavam na condição de morto espiritual. Então, olha, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível. Esses mortos é o espírito, viu, pastor? Esse morto aqui, ô pastor mentiroso, enganador, é os espíritos. Defunto não dorme feliz. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível. E que esses mortos são somente os espíritos lá, daquela transição, que estavam na condição de morto. Porque Deus ainda não tinha tragado, não tinha vencido a morte. E ele estava aguardando. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo falou nós por quê? Porque Paulo achou que ele estaria vivo no ano 70 e que Paulo morreu no ano 68, não tenho certeza disso, decapitado por Nero, e que Paulo dormiu, que Paulo, não Paulo carne, mas o espírito que habitava em Paulo, e que Paulo, ele foi, o seu corpo espiritual, ele foi transformado, ele foi glorificado, e aí ele voltou para a pátria, da onde ele já tinha vindo. Ele diz, e nós seremos transformados. Nós quem? Os vivos. Os vivos que estavam na condição de morto espiritualmente, eles foram transformados e continuaram vivendo. Eles entraram na condição nossa, que nós estamos agora, com tudo. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, o espírito deles lá na condição de morto, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal, o espírito, que somente eles passaram por isso, se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível, o espírito deles lá, se revestir da incorruptibilidade após a morte ser vencida, e eles serem ressuscitados e glorificados, e o que é mortal se revestir de imortalidade. Aquele corpo, aquele espírito antes da cruz, antes do ano 70, estava morto. Então eles iam ter a vida eterna através da incorruptibilidade do que era mortal. E aí passou a ser eterno, a imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que coisa maravilhosa, abençoado. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que esse cãozinho quer acabar, abençoado. Pelo amor de Jesus, abençoado. Acorda. Então, abençoado, olha, 1h03, não tem mais tempo. Espero que vocês tenham entendido, né? Pedindo que você continue se inscrevendo aí no canal. Já já nós vamos ter aí live ao vivo, né? Vamos completar aí os 1000 inscritos para que a gente possa fazer os vídeos ao vivo, porque essa é a condição do YouTube. Então, abençoado, desejando para você aí uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Te desejando uma vida maravilhosa junto a seus parentes, e graça e paz.